Vamos lá, voltando, exigência de licitação, vem comigo, inciso 21, fala assim, ressalvados os casos específicos na legislação, e aí eu estou falando da Lei 866, que trata de licitação no âmbito federal, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegurará igualdade, estou falando de isonomia, de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de regramento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificações técnicas e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Olha lá, lembrando que eu disse para vocês, lá no início da aula, que os prazos, o princípio da impessoalidade ela reflete em alguns efeitos no mundo jurídico, um deles é a licitação, é o concurso público. A licitação reflete o princípio da impessoalidade. Olha só como já caiu, vem comigo, olha só. Ressalvado os casos específicos na legislação, a Constituição Federal impõe que as obras, os serviços e as compras e alienações serão contratados, letra A, após autorização legislativa para cada caso ou genericamente para determinados objetos, mas sempre com prazo determinado, mediante processo de licitação pública com obrigações de pagamento independentemente das condições efetivas da proposta. Ficou esquisita essa, hein? Letra C, mediante licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Essa é a mais ideal, professor. É isso aí, encaixa certinho lá, ok? Lá embaixo, diretamente desde que comprovadas exigências. Não é diretamente, tem que ter licitação. Alternativa correta, letra C. Veja, importante a leitura fria da lei. Importante a leitura dessa legislação fria. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho no nosso 10º tópico, vou falar sobre a participação do usuário dentro da administração pública. Como que o usuário, o administrado, pode participar com a administração pública? A nossa Constituição estabelece alguns instrumentos para isso. Vem comigo, olha só. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração direta e indireta. Porque eu grifei, já vi prova falar cobrando que a participação do usuário será só na administração direta. Errado. Administração direta e indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Regulando especialmente as reclamações relativas às prestações de serviços públicos em geral, assegurados a manutenção de serviços, de atendimento ao usuário e avaliação, isso aqui é importante, cai em prova, avaliação, atendimento ao usuário, e avaliação periódica, externa e interna de qualidade do serviço. Avaliação periódica interna e externa de qualidade do serviço público. Lá em cima. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado e exposto no artigo 5º, 10, que vai falar do direito à intimidade, dos atos, da proteção à honra do indivíduo, à honra e imagem, e o 33, que vai falar acesso às informações. Nós já falamos lá atrás que tem exceções, que não é bagunçado. O acesso aos usuários de registros administrativos não quer dizer que eu tenho acesso a tudo. Nós já falamos lá atrás sobre as exceções à publicidade, ok? A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargos de emprego ou função na administração pública. Então, eu tenho 3 partilares, eu tenho 3 balizas. Primeiro, o direito de reclamação, ok? Além disso, a manutenção do serviço, avaliação periódica, reclamação, avaliação periódica, eu tenho acesso aos registros administrativos e ainda tenho a possibilidade de representação contra o exercício negligente e abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Beleza? Tenho esses 4 eixos aí. Olha só como já caiu. Constante o artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, no qual a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Vamos lá, ele vai cobrar de nós os 3 incisos. Vamos ver se a gente está preparado. As reclamações relativas às prestações de serviços públicos, reclamação em geral, assegurando a manutenção de serviços de atendimento ao usuário, perfeito, e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Opa, professor, bacana essa daqui. Mas vou continuar.
A obtenção de certidões e repartições públicas, obtenção de certidão, não fala isso a lei. A forma de acesso ao usuário e registro administrativo deve ser controlada, sem a necessidade de observar a inviolabilidade. Não, lá está o artigo 5º, inciso 10 e o inciso 33, que vai falar sobre a inviolabilidade e intimidade da vida privada. Está errado. Ok? Sem a necessidade, está errado. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade. Não, direito de representação e não petição. Ok? Alternativa correta, letra A de amor. Questão difícil essa, viu, gente? Questão difícil, ok? Ah, professor, é advogado. Perfeito. Ok? Mas é uma questão difícil. Mais uma. Sendo a participação dos usuários um dos novos postulados do serviço público, a eles é garantido o direito de acesso amplo aos registros administrativos e às informações sobre atos de governo que envolvam... Não pode, né, gente? Eu posso ter acesso aos registros, sim, administrativos, sim, mas existe a restrição? É claro que tem. Atos de segurança do Estado e intimidade da pessoa, eu não mexo. É a exceção lá do inciso 2. A questão está o quê? Errada, ok? Bacana? Nessa toada, eu tenho que o nosso artigo 37 estabelece alguns prazos. Ele fala sobre prazos prescricionais e atos ilícitos. Fala assim, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ele está falando o seguinte, olha só, a lei vai estabelecer um prazo para que eu possa provocar o judiciário e falar assim, olha, está um ato ilícito ali. Se você não fazer isso durante o período do prazo, normalmente o prazo é de 5 anos para algumas ações, o prazo vai ser prescricional, vai prescrever a ação, beleza? Não vai ter como ter direito de ação. Ao fiminar o próprio direito. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Copiou e colou o inciso. Tá certo. Beleza? Tranquilo? Tanto até que se o Estado ali me causa um prejuízo, eu tenho 5 anos para entrar com a ação. Se eu não entrar no período de 5 anos, que é mais ou menos do ato administrativo, alguns são 3, mas a regra é 5 anos para os atos administrativos nulos, será 5 anos. Se eu não entrar com esse prazo de 5 anos, prescreve. Beleza? Principalmente a lei de improbidade administrativa traz esses prazos. Como eu falei de ação, eu posso responsabilizar o Estado. Lembra, quando eu entro com ação contra o Estado, eu não entro contra o agente. O princípio não é pessoalidade, eu entro contra o órgão ou a entidade. A regra aqui no Brasil, a responsabilidade civil, ela é objetiva no Brasil, pelo risco administrativo, ou seja, eu vou acusar a administração pública pelo ato ilícito cometido, cerrou o galho, caiu em cima do meu carro, amassou o meu carro. Estado, me indeniza. Mas o Estado ele pode apresentar chamadas excludentes de licitude nos casos da responsabilidade objetiva pela linha risco administrativo. Pode dizer, olha, Kleber, juiz, excelência, o Kleber estacionou no local, estava cercado. Estava ali cercado com a fita isolante, ele tirou e estacionou o carro, o meu servidor cortou, caiu e quebrou o vidro do carro dele. Mas ele causou isso, por causa culpa exclusiva dele. O Estado pode ofertar isso? Pode. O Estado, a minha ação particular contra o Estado, a responsabilidade do Estado é objetiva. Pode ser que o Estado perca a ação. Perde a ação. Ele fala assim, depois ele vai chamar no particular o servidor que cortou o galho errado, falando assim, agora eu vou entrar com ação contra você. Para o servidor, o Estado vai ter que provar, nesse caso, que ele agiu com dolo ou culpa. Ok? No servidor público, para a ação chamada ação de regresso do Estado contra o servidor, a responsabilidade é subjetiva. Eu tenho que comprovar que ele agiu com dolo e com culpa. A minha ação contra o Estado, a responsabilidade é objetiva. Não tem que provar o dolo e culpa. Só o nexo, causalidade e o resultado. Cortou o galho, quebrou meu carro. Se o Estado me indenizar, ele for sancionado uma sentença condenatória, ele me pagou o valor da indenização, ele pode pegar o valor, olhar para o servidor, agora é eu e você. Só que daqui para cá, a ação de regresso vai cobrar do servidor o que ele teve que pagar para o particular, a responsabilidade aqui é subjetiva. Eu vou ter que comprovar que o agente agiu em dolo
Cuidado conectivo ou culpa. Beleza? Existem exceções à regra onde a responsabilidade objetiva vai ser de risco integral, mas é uma outra conversa. Beleza? Olha só como fala o parágrafo 6º. Cai muito. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público. Eu estou falando aqui de uma permissionária pública, serviço de transporte urbano. É permissão pública. Ou um serviço de pedágio. Ali é uma concessão pública. Eles também poderão ser responsabilizados na mesma linha. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Quando ele fala isso, ele está expressando o princípio da impessoalidade, que nós já lemos lá atrás. Assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, contra o servidor, só que nesse caso eu tenho que provar que houve o dolo ou culpa, ou seja, responsabilidade nesse caso aqui no regresso, a responsabilidade é subjetiva. Responsabilidade é subjetiva. Bacana? Beleza. Vamos fazer a questão? Olha só como já caiu. Segundo as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, eu fiz questão de colocar essa questão aqui, que ela traz muitas situações de responsabilidade objetiva. Já vou adiantar, para tirar o suspense, que todas estão corretas, tá? Mas vou explicar uma a uma. Vamos lá. Primeira, as pessoas jurídicas de direito público, quando no exercício do poder de polícia administrativo, poder de polícia administrativo, por exemplo, uma agência de vigilância sanitária, responderão pelos danos causados que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurar o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Perfeito. Poder de polícia administrativo numa agência regular. É isso que é a agência? Quando existe poder de polícia administrativo respondendo os danos causados aos seus agentes. Isso, perfeito, tá? Bacana, maravilha. Como eu falei, uma situação do Estado. Uma situação de poder de polícia. Vai lá a vigilância sanitária e fecha o local do sujeito lá. A vigilância sanitária vai e fecha, ok? Fecha, só que quando eles fecham, eles fazem um abuso de poder, eles vão além do que é para fazer. Além de fechar, eles lacram, levam bens do cara, quebra a lanchonete do sujeito, causa um prejuízo a ele. Depois ele pode entrar com ação contra o Estado, beleza? Tá certo. 2. As pessoas jurídicas de direito privado, como por exemplo as concessionárias, o pedágio, permissionárias, serviço de transporte público urbano, quando prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Perfeito. Ele pegou o parágrafo 6º e foi fatiando. 3. As empresas públicas e sociedade de economia mista, no exercício de atividades econômicas em sentido estrito, quando seus agentes causarem danos a terceiros, por exemplo, eu vou abrir uma conta na Caixa Econômica ou uma conta no Banco do Brasil e me causar um prejuízo, poderão submeter-se aos efeitos da teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, serão responsabilizados tranquilamente, perfeitamente. 4. A responsabilidade do agente público é subjetiva, devendo o Estado comprovar a culpa do agente quando propuser a ação regressiva. Perfeito. Do Estado para o servidor público, a responsabilidade é subjetiva. Do usuário, do administrado para a administração pública, direta ou indireta, a responsabilidade é objetiva. Beleza? Maravilha! E aí nós encerramos o artigo 37, vamos no intervalinho e já volto a falar do artigo 38 para fechar essa epopeia da matéria. Beleza? Até mais, tchau, tchau. Voltando, vamos falar do artigo 38 da nossa Constituição Federal. Olha só, artigo 38, vamos lá. O 38 fala assim, o mandato eletivo e o servidor público. A ideia é como é que fica o cara que é servidor público, passa no concurso público, toma posse, está trabalhando você. E daqui a um dia você resolve ser vereador da sua cidade, ou prefere ser prefeito da sua cidade, ou você concorre para deputado federal, senador da república. Como é que fica o seu cargo? Você perde seu cargo? Pode acumular? Vamos responder essas questões agora. Vem comigo, olha só. O 38 fala assim, ó, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, estou falando de autarquia e fundação, tá? Não estou falando de empresa pública e nem sociedade de economia mista, ok? No exercício de mandato eletivo, a aplicação às seguintes disposições. Perfeito? Vamos lá. Você trabalha no INSS, passou no concurso público e agora, autarquia federal. Você quer ser candidato. Como é que fica? Diz assim a norma.
Tratação de mandato eletivo federal, estadual, distrital, tá? Que não seja prefeito e nem vereador. Ou seja, o cargo de deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república, vice-presidente da república, perfeito? Prefeito não. Governador, vice-governador. Você vai ficar afastado do seu cargo, emprego, função. Você fica afastado para exercer o seu mistério de mandato eletivo. Fica afastado do seu cargo, do seu INSS, que deu exemplo que você passou no INSS. Beleza? Maravilha. Professor, se eu candidatar para prefeito, qual que é a sacada? Você será afastado do cargo, emprego, função, sendo facultado a optar pela remuneração. Você vai escolher. Eu vou receber o salário do INSS. Você fica afastado, você não vai ser servidor do INSS mais. Mas você tem a opção. Eu vou receber meu salário do INSS ou recebo meu salário de prefeito. Você pode optar. Beleza? Se for vereador, você tem duas opções. Se houver compatibilidade de horários, ou seja, de manhã você trabalha no INSS e à tarde você trabalha na Câmara Municipal ou vice-versa, você poderá acumular os dois vencimentos, tá? Receberá a vantagem do seu cargo, emprego e função sem prejuízo de receber. Você vai receber de manhã o salário do bolso da INSS e à tarde o bolso de vereador. Você recebe os dois, ok? Você pode acumular os dois. Professor, segunda hipótese, se tudo é de manhã, tanto as sessões da Câmara, como também o INSS que você trabalha de manhã, como é que faz? Aí eu vou para a opção do prefeito. Eu posso escolher qual a remuneração que eu vou ganhar, mas só pode ser uma. Fechamos? Então, a única situações que diferencia é o cargo de prefeito e vereador. O resto, você fica afastado. Beleza? Então, eu tenho servidor investido no cargo de deputado, governador, presidente, senador, fica afastado. Servidor investido no cargo de prefeito, ele fica afastado do seu cargo, porém ele pode optar pela remuneração. Servidor investido no cargo de vereador, primeira opção, se tiver compatibilidade de horários, recebe os dois. Se não tem compatibilidade de horário, tem que escolher ou o salário que você já tinha, ou o salário do seu cargo eletivo de vereador. Beleza? Fácil, né? Muito fácil. Observações importantes. Em qualquer caso dessa tabelinha, em qualquer caso da tabelinha, que exige o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado, viu? Exceto para a questão de merecimento, tá? Então, o tempo de serviço continua contando normalmente, mas uma questão de merecimento, depois que você voltar, mas eu tenho... Não, não é contado, tá? Se for contado para uma promoção de merecimento, não conta. Só vai contar para tempo de serviço. Beleza? Para efeito do benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, ok? Então, para contagem de tempo beneficiário e efeito de previdência, é como se eu estivesse trabalhando normalmente, tá? Eu estou afastado, mas para a previdência é como se eu estivesse trabalhando normalmente, ok? Como se não estivesse. Beleza? Os valores serão determinados. Vamos fazer questão. Com relação ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, assinale a única alternativa que está incorreta. Tratação de mandato de eletivo federal, estadual, distrital, havendo compatibilidade de horários, o servidor não precisa... Opa, está errado. Não falou de prefeito, não falou de vereador, então não tem compatibilidade. Está errado, gente. Letra A está fora já, é ela que está incorreta, é ela que eu queria. O resto, tudo está certo. Investido no mandato de prefeito, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, sendo ele facultado a optar pela remuneração de prefeito ou do cargo anterior que ele já dispunha. Investido no mandato de vereador, o servidor receberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, apenas se houver compatibilidade de horários. Perfeito. Se não tiver compatibilidade de horários, não tem como. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Perfeito, ok? Maravilha. Próxima questão. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para a promoção de merecimento. Pau! Perfeito, fechou. Bacana, repetiu certinho a questão. Aliás, a letra fria da Constituição. Mais uma, vamos embora. Terceira, segundo a Constituição da República, servidor público investido em mandato de vereador
Bom, o vereador tem duas situações. Pode continuar a exercer seu cargo, emprego ou função, contanto que haja compatibilidade de horários, caso em que fará jus às vantagens relativas à sua condição de servidor e de vereador. Acumula. Não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, emprego ou função e receberá unicamente a remuneração por seu cargo, emprego ou função e não a de vereador. Não, aí está errado, porque ele pode optar de vereador ou pode receber o que ele já ganhava, ok? Ele pega a mesma regra do prefeito. Bacana. Maravilha! Veja que a aula hoje realmente foi extenuante, a aula grande, 37 e 38 são princípios grandes, mas é uma aula tranquila, tirando as questões realmente jurisprudenciais, deixamos a aula completa. Agora é com você fazer exercícios para poder fortalecer, você vai perceber, como eu disse, esse material é a coluna mestra, é a sua linha mestra, e daqui você vai trabalhando o quê? Os acréscimos. Leve esse material como linha mestra, que você vai ter um grande material de estudo aí, por pouco tempo, que logo você será aprovado. Beleza? Lembre-se que o sacrifício se dá no silêncio do seu quarto, no cantinho lá da sua oração com Deus, mas o sucesso se dá na publicação do Diário Oficial. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. E Ele sempre quer. Um abraço. Tchau, tchau. Clique like.